Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Nós vamos orar nesse momento para iniciar o nosso culto, apresentar ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, consagrar a Deus esse tempo que nós vamos passar aqui. Talvez uma hora e meia, um pouco mais, nós vamos estar aqui reunidos. Que toda a nossa atenção, que todo o nosso pensamento esteja voltado para as coisas de Deus, para a nossa comunhão com Ele, para o nosso culto a Ele. Então vamos orar, pedir que o Senhor venha nos abençoar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós abrimos este culto e o fazemos em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez como igreja de Cristo, como uma grande família. Nós aqui, outros irmãos em outros endereços, em outros lugares, distantes, pertos, mas todos, Senhor, oferecendo um culto ao único Deus, o Deus Criador e o Deus sustentador de todas as coisas. O Deus verdadeiro, o único Deus que está nos céus e controla e olha e é supremo e soberano sobre tudo. É diante do Senhor que nós nos prostramos, é diante do Senhor que nós elevamos as nossas vozes e levantamos as nossas mãos neste lugar, para adorar, para cultuar. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, queremos ser tocados, Senhor, pelo Teu Espírito, porque sabemos que Ele age no nosso meio. Vem ao encontro das necessidades, das mentes, dos corações quebrantados, para falar conosco, para restaurar-nos, Senhor, a força, a alegria, a disposição, trazendo-nos avivamento, Senhor, para vivermos a Tua presença. Abençoa os Teus filhos que já chegaram, abençoa cada família representada aqui esta noite, Senhor. Uma esposa que não veio, um esposo que não veio, um filho que não veio, um lar, Senhor, que está aqui representado, que o Senhor possa alcançar e tocar e abençoar. Abençoa especialmente aqueles, Senhor, que estão enfermos e por este motivo não puderam também estar na Tua casa. Eu oro especialmente pela minha sogra, Senhor, que está hospitalizada, mas tantos outros, Senhor, que por motivo de enfermidade não podem estar no culto hoje. Que o Senhor possa visitar, abençoar e tocar. Abençoa aqueles que estão a caminho, também olha, Senhor, por aqueles que não puderam vir, porque estão trabalhando ou viajando, algo, Senhor, mais de força maior tem impedido a chegada deles aqui. Que o Senhor alcance, guarde, Senhor, e sustente os Teus filhos. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Tudo que nós fizermos esta noite, Senhor, nós fazemos para a glória do Teu nome. E tudo que nós esperamos neste lugar, Senhor, nós esperamos que venha do Senhor, das Tuas mãos e das Tuas promessas. Nós assim abrimos este culto, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro das Crônicas, eu quero começar aqui corrigindo um ato falho de domingo passado. Eu li Crônicas também, e eu falei algumas vezes aqui, depois eu vi a gravação do culto e realmente eu cometi esse erro. Eu citei o livro dos Crônicas, e não é dos, é das Crônicas. Então é o livro das Crônicas. Os irmãos me perdoem pelo erro, pela falha. E hoje nós vamos ver então, novamente, no livro das Crônicas, capítulo 29. É o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 1 até o verso 9. Nós falamos a semana passada sobre a oração que Salomão faz no templo, né? Quando o templo foi inaugurado, quando o templo foi consagrado ao Senhor. Voltando um pouquinho aqui, nós vamos falar hoje então das ofertas, quando o templo ainda estava apenas no projeto e o povo então contribui para que o projeto, para que o templo fosse construído. Então, 1 Crônicas 29, a partir do 1, diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. Esta obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em grande quantidade. Além disso, pelo amor ao templo de meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, e eu o dou para o templo do meu Deus. Além de tudo o que preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, de Ofir,
e 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes das casas, para as obras de ouro, para as obras de prata, para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Então os chefes de famílias, os líderes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães das obras do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, sob a liderança de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que os chefes fizeram, pois de coração íntegro deram estes ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém? Esse é o texto. Aqueles que puderem, permaneçam em pé para nós adorarmos o Senhor agora cantando, louvando ao Senhor com alegria. Os que confiam no Senhor
igreja. Esse hino que nós vamos cantar, nós mudamos o título dele, ele chama Fiel a Ti. E por que fiel a Ti? Em 2 Timóteo 2,13, está escrito que se formos infiéis, Ele permanece fiel. E por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. E isso é um motivo de grande alegria para a gente, porque a gente pode adorar, louvar um Deus que promete. O que Ele promete para nós? Amor, companhia, perdão, salvação e vida eterna. Então, Ele sendo fiel a Ele, a palavra dEle, nós temos plena certeza de que todas essas coisas vão acontecer. Então, eu convido a igreja de coração aberto a adorar e falar que Ele é tudo que nós precisamos, que nossa oferta é a nós mesmos, oferecemos a Ti, independente da nossa situação, porque Ele permanece fiel. Amém? Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a Ti. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Ti. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Ti. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
uma vez o coro, todo mundo juntos. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Não merecemos, Senhor, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura no mesmo livro, 1 Crônicas 29. Nós paramos no 9. Nós vamos agora do 10 até o 17. Deus maravilhoso. 1 Crônicas 29, do 10 ao 17. Diz assim: Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar forças a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu e quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que preparamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações, e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se chama aqui, ofereceu voluntariamente. Amém? Essa é a nossa atitude, né? Nós acabamos de cantar da fidelidade do nosso Deus, que é o nosso Deus provedor, é o Deus que cuida de nós. Se estamos aqui respirando, é porque Deus nos deu o fôlego de vida. E agora nós vamos com alegria contribuir. Eu quero que você que tem uma oferta, que tem um dízimo, nós vamos orar, consagrar ao Senhor. E enquanto nós continuamos adorando o Senhor cantando, vamos também adorá-lo ofertando. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Deus, Criador dos céus e da terra, dono de todos os tesouros, como Davi ora, como Davi declara que tudo, Senhor, é teu. Tudo que nós damos ao Senhor é porque o Senhor fez chegar às nossas mãos. E agora nós queremos, como aquele povo fez, Senhor, as ofertas para a construção do templo, com alegria, com disposição, com sinceridade, voluntariedade. Nós queremos também contribuir nesta noite, com alegria e com o coração voluntário. Sabemos que estamos diante de um Deus que não precisa do nosso dinheiro. Pelo contrário, é o Senhor que nos dá os recursos, que nos dá oportunidades, que abre as portas sobre as nossas vidas. Mas nós queremos agora contribuir com atitude de gratidão e de amor à tua obra. Porque nós sabemos, Senhor, que há compromissos, que há responsabilidades que nós devemos cumprir. E por isso, Senhor, através de nós, através de cada um, é que o Senhor abençoa a tua obra com as ofertas, com os dízimos e com os recursos necessários. Abençoa e multiplica, Senhor, abençoa essas ofertas e multiplica-as para suprir todas as necessidades da tua casa. Assim como a tua bênção, Senhor, nós pedimos e seja sobre todos os teus filhos, mesmo aqueles que estão em dificuldades e que não podem contribuir. As tuas mãos permanecem estendidas, guardando, abençoando e protegendo, porque tu és um Deus amoroso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então adorar cantando e também ofertando.
Amém. Os irmãos podem tomar assento. Pedro. Glória a Deus. Nós queremos saudar os irmãos que estão conosco pela internet, os irmãos que nos acompanham lá pelas redes sociais. Que o Deus abençoe a cada um dos irmãos esta noite. Uma noite fria, né? A temperatura caiu, pelo menos aqui na cidade. Mas graças a Deus que louvores como esse aquecem o nosso coração, né? O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nós nos alegramos em estar reunidos na casa de Deus. Então a nossa saudação aos irmãos que estão conosco pelas redes sociais. E aqui nós temos o Carlos, né, conosco hoje. Deus abençoe a vida do Carlos. O Carlos é um amigo de longa data. E um dia desse ele falou para mim que eu vou aparecer lá na igreja. E de fato ele veio. Deus abençoe, ficamos alegres com a sua visita. Receba aí da recepcionista uma lembrança da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria saber se tem alguém que nessa noite gostaria de compartilhar um testemunho, contar uma experiência, algo que experimentou, que aconteceu na sua vida, que possa edificar a fé e a vida de outros. Não tem? Então nós vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Eu pedi para a Neuza, convidei a Neuza para trazer a palavra de Deus ao nosso coração essa noite. Então nós vamos ouvi-la a partir de agora, trazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. A Neuza está com a palavra. Paz, irmãos. Graça nós damos a Deus por mais um dia na sua presença. Esse último louvor que foi tocado, quem cantou ele de todo o coração, já sentiu um gostinho do céu, né? Vem, Senhor Jesus, buscar a sua noiva que te espera. Eu peço que os irmãos abram comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, eu vou ler do 15 ao 19. Efésios 1, do 15 ao 19. Diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no nosso Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Pai bendito, Pai maravilhoso, estamos aqui mais uma vez na tua casa, reunidos como teu corpo, a tua igreja, e não queremos sair daqui, Senhor, sem ouvir a tua voz. O Senhor já esteve presente em tudo que fizemos aqui, na adoração, nos louvores, nas orações, nas ofertas, e agora estamos aqui diante da tua palavra que é viva e eficaz. E tu diz, Senhor, que ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir mentes e corações, alma e espírito. E nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, não deixa que os corações que aqui entraram saiam da mesma forma que entraram, mas sejam revestidos e transformados com o poder da tua força. Espírito Santo, coloca nos meus lábios a sabedoria para colocar em palavras aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Essa passagem aqui é a passagem que eu fiquei meditando lá quando na minha viagem, muito. E eu transformei ela num sermão, e quando o pastor me pediu, Neuza, você pode trazer domingo, dia 27, a palavra, ela estava já no meu coração há algum tempo. Eu falei, eu vou compartilhar com os irmãos, então, o que Deus tem colocado no meu coração. E é incrível, porque a gente precisa fazer isso, né? Todas as vezes que o Espírito Santo te traz algo profundo, não é para ficar só com você.
Não é só para colocar diante de você algo para você ver, algo que mexe com você e te transforma de alguma forma. Mas é para você compartilhar com a igreja de Deus. Porque somos um corpo, né? Vivemos em unidade e o autor de Hebreus ele vai falar, né, que nós devemos esforçar uns aos outros para nos ajudar uns aos outros. Ainda mais que sabemos que se aproxima o dia. Então, tudo que Deus colocar no seu coração, tudo que for revelado a você, todas as vezes que você tiver alguma passagem que abriu os seus olhos e o seu coração, não fique só para você. Compartilhe com alguém. Se você tem vergonha de vir aqui falar, compartilhe com o seu irmão, com o seu vizinho, com alguém da escola, da faculdade, seja com qualquer pessoa. Mas compartilhe aquilo que Deus colocou no seu coração. E hoje eu quero compartilhar nesta mensagem que Deus colocou no meu coração. Por isso que essa mensagem, o título dela é Poder para Vencer. E quando a gente fala de poder, se a gente olhar para que o mundo entende de poder, é bem diferente do que nós entendemos, ou de que o que a Bíblia diz sobre poder. Se você olhar para o mundo, poder é aquele que tem muitos bens, muita riqueza, muito status, muitos seguidores, poder para fazer tantas coisas, poder para atingir pessoas, países. E não é esse poder que a Bíblia traz, não é disso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar hoje aqui do poder do Espírito Santo habitando em mortais como eu e você. Esse poder que Deus deixou para os santos. Esse poder que Deus deixou para a sua igreja. E não há nenhum caminho, não há nenhum atalho que você possa pegar e vencer, se não for através deste poder. E é isso que Deus colocou no meu coração. Então, só para a gente iniciar, Paulo, ele sempre, se você for analisar as cartas dele, ele sempre vai orar pelos irmãos. Algo assim que eu acho assim, muito interessante na vida do apóstolo, que ele sempre está se preocupando com a oração intercessória pelos irmãos. Ele vai num lugar, ele planta uma igreja e ele vai embora dali, mas a preocupação fica lá, aonde ele plantou aquela igreja. Ele não simplesmente coloca pessoas para cuidar dali, vai embora e nunca mais volta atrás. Não, ele tem uma grande preocupação. Eu deixei um povo ali. Eu coloquei os alicerces da fé. Eu expliquei para eles o começo. Eu deixei pessoas lá. E segui adiante para plantar outras igrejas. Mas eu não consigo me esquecer deles. Então você vê a preocupação constante em todas as cartas que você lê. Ele está escrevendo para ver como é que está passando aquela igreja. O que aconteceu com aquilo que ele deixou pregado. Lembra quando ele fala aos Gálatas, ele fala exatamente assim, que Jesus Cristo foi crucificado diante dos olhos do povo da Galácia. O que ele está querendo dizer? Que ele explicou o evangelho genuíno. Que ele explicou a ressurreição. Que ele falou de Jesus ressurreto. Ele explicou tudo que ele precisava para a igreja da Galácia. Mas o que eles estavam fazendo? Se desviando daquilo que era primórdio. Eles estavam de novo voltando às práticas antigas da lei, porque alguém estava inserindo neles os lobos, que Paulo já tinha advertido que eles viriam. Não, só a cruz não tem mérito para te salvar. Só o sangue de Cristo é fraco demais. Vocês precisam de algo a mais. Vocês precisam fazer algo que está lá na lei. Vocês precisam das comidas, vocês precisam dos dias especiais, vocês precisam da circuncisão, vocês precisam das práticas das antigas leis, para que vocês também dêem uma ênfase no sacrifício da cruz. Assim, então, vocês serão salvos. E Paulo, então, ele vem rebatendo toda essa heresia, a ponto de falar na carta ao povo da Galácia: se alguém lhes pregar um evangelho diferente daquele que lhe entregamos, que seja amaldiçoado. E ele tem essa preocupação. Você vai ver em Filipenses, você vai ver aqui em Éfeso, você vai ver aos Tessalonicenses, que Paulo sempre está orando por eles e pedindo a Deus para que a fé deles seja sempre uma fé firme e que eles se apeguem no ensino que ele deixou a eles. E como ele faz isso, aqui em Éfeso não é diferente. Ele ora e ora agradecendo a Deus, porque ele ouviu que a fé deles está constante. Que aquele povo não se desviou. Ao contrário dos irmãos da Galácia, que estavam querendo voltar às antigas práticas,
o povo de Éfeso, os irmãos de Éfeso, ele ouviu falar que eles estavam constante na adoração deles. Então ele se põe a orar. Por qual razão Paulo se põe a orar? Será que é só por causa da fé que eles estavam tendo? Não, ele está dando graça por todas as bênçãos. Eu não vou ler todo o capítulo, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas se você ler o capítulo 1 de Efésios, é magnífico. De tantas bênçãos que Paulo está declarando ali para aquela igreja. E ele está dando graças a Deus, agora a partir do versículo 15, por todas as bênçãos que Deus colocou no coração daqueles irmãos. E por causa da fé perseverante que eles têm. É isso que ele está falando até o verso 14. Então ele começa no versículo 15 dizendo que ele está orando por essa razão. Por quê? Porque Deus escolheu aquele povo, como escolheu nós, para sermos adotados na família de Deus. E quer saber? Eu nunca ouvi falar de ex-filho. Você pode falar de ex-marido, de ex-esposa, de ex um monte de coisa. Mas nunca ouvi falar de ex-filho. Você já ouviu falar de ex-filho ou ex-pai? Pode acontecer o que for com seu filho ou com a sua filha. Ele vai ser seu filho sempre. Você sempre vai ser o pai e a mãe dele. Deus nos adotou em sua família. E ele está tratando disso aqui nesse capítulo. Que ele nos adotou aqui no capítulo 1, até o verso 14, ele vai falar isso. Como filhos dele. E Paulo está dando graças a Deus que uma vez filho, sempre filhos. Filhos de Deus, adotados e selados com o Espírito Santo. Isso não pode mudar. E isso é uma verdade gloriosa para aqueles que foram adotados na família de Deus. E ele começa o versículo 15, olha lá, dizendo assim, por essa razão, qual razão? Todas as bênçãos que ele está declarando do capítulo 1 aqui até o 14. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, olha o 16, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Gente, como eu queria que alguém orasse por mim assim. Imagina que dádiva. Você saber que alguém está orando por você, dando graças a Deus pela sua vida e por causa da fé que você tem. E te pedindo e pedindo mais ainda que Deus transborde agora e opere cada vez mais, que você se encha disso e que seja perseverante até o fim. Paulo está orando para esses irmãos dessa maneira. E ele parece que o coração dele transborda em saber por quê. Porque ele fez o que tinha que fazer, ele fez o que Jesus mandou ele fazer. E agora ele está colhendo os frutos disso. Se você vê lá na carta da Galácia, para os irmãos da Galácia, a carta aos Gálatas, ele vai falar assim, irmãos, temo, e Paulo teme, que os meus esforços por vocês tenham sido em vão. Por que Paulo está temendo isso? Porque o mesmo Paulo que plantou todas as igrejas e orou por todas, também fez a mesma coisa com os irmãos da Galácia. Só que ali, aquela igreja estava titubeando na fé, pensando que será mesmo então que eu preciso me circuncidar? Será mesmo então? Está colocando em dúvida aquilo que Paulo já tinha declarado. Então ele está assim, eu temo que os meus esforços por você tenham sido em vão. E ele diz que ele está orando e gemendo como uma mulher que tem dores de parto. Até que aqueles filhos da Galácia fossem gerados. Gerados em quê? Gerados no poder do Espírito Santo. Para que então possam perseverar. Vai, eu te gerei. E agora o Espírito Santo fez a obra completa. E agora vocês têm condição de caminhar perseverante nessa fé. Paulo está orando e ele tem grande tristeza ali na carta para os irmãos da Galácia. Porque você vê a aflição do coração dele. Por quê? Porque os irmãos estão se desviando da fé. Agora já aqui não, ao contrário, ele está jubiloso, dando graças a Deus por causa daquilo que eles têm ouvido e por causa da fé operante que está crescendo. Paulo, tendo ouvido todas essas coisas, vê na conversão e na transformação deles um maravilhoso exemplo da soberana e graciosa intervenção de Deus.
A fé deles repousa no Senhor. Jesus é o caráter deles. E o caráter deles foi transformado. Por quê que o caráter daqueles irmãos foi transformado? Vamos pensar. Porque eles não fazem isso em particular. Você viu o fim do verso 16? Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Porque no verso 15, final do verso 15, porque vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos. Então, olha que interessante. Por que Paulo está dando graça e por que Paulo está demonstrando e tem convicção que aqueles irmãos realmente estão com uma fé genuína, realmente estão sendo transformados? Paulo não tem o poder de ver dentro da mente de uma pessoa. Ele não tem esse poder é só de Deus, esse poder é do Espírito Santo. Eu não posso te julgar, você não pode me julgar, porque você não tem o poder de saber o que vem na minha mente. Por isso que nenhum ser humano pode apontar o dedo para o outro e dizer, não, você não é justificado. Só Deus tem o poder de saber quem é justificado. Nós não temos esse poder. Nós podemos analisar alguém pelos frutos? Sim, podemos. Mas aí, bater o martelo? Não podemos. Isso é só Deus quem faz. Mas por que parece que Paulo está convicto aqui então? Nossa, esses irmãos realmente estão sendo transformados. E estão sendo transformados. E estão crescendo em fé. E eu dou graças a Deus. E eu oro em favor deles. E eu estou feliz por isso. Por quê? Olha a ênfase. Porque eles demonstraram o seu amor para todos os santos. Isso é muito interessante. Paulo, ele tem um fruto que está florescendo ali naqueles irmãos, e ele está percebendo a transformação deles, por quê? Porque eles estão seguindo a lei que Jesus determinou. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha que interessante. O autor de Hebreus, ele vai falar assim, irmãos, não estou dizendo isso porque, para entristecer vocês. Mas ele fala, porque vocês amaram o Senhor e o Senhor sabe que vocês amaram Ele. Por quê? Porque ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, é aquilo que Jesus falou, quando você faz para um pequenino, quando você faz para o seu irmão, é para Deus que vocês estão fazendo. Quer demonstrar o seu amor para Deus? Amem uns aos outros. Quer viver de acordo com a vontade de Deus? Amem uns aos outros. Quer alegrar o coração do Pai Celestial? Amem uns aos outros. E por isso que Paulo está regozijando aqui. Porque ele percebeu que esses irmãos estão amando uns aos outros. Porque ele dá ênfase aqui no versículo 15. Que eles estão realmente amando uns aos outros. Olha que interessante. Por isso Paulo dá graças a Deus por eles. E porque o agradecimento é a Deus e não aos irmãos? É porque Paulo entende que por eles estarem agindo dessa forma, só pode ser ação do Espírito Santo na vida deles. Não posso. Geralmente, quando as pessoas, uma ajuda as outras, ou fazem alguma coisa umas pelas outras, a gente tem o hábito de agradecer e deve. Mas, às vezes, nós agradecemos tanto, vamos por a Neia, vem e me ajuda em alguma coisa, e eu vou lá, agradeço, eu fico tão contente, tão agradecida por ela, e isso é bom. Mas nós esquecemos de agradecer aquele que motivou ela para fazer isso. Porque nós não somos bons. A nossa natureza caída não tem nada de bom. Se não fosse a ação do Espírito Santo nos nossos corações, nós jamais amaríamos aos outros. Ou vocês pensam que lá fora realmente tem amor verdadeiro de pessoas pelas outras? Eu amo você até que você me convém. Eu amo você enquanto você me serve. Enquanto eu posso ter algo com você, enquanto está bom para mim. Aí eu te tolero, né? Porque isso não é amor. O dia que não dá mais, cada um por si, Deus por todos, não é essa a linguagem do mundo? No mundo não tem amor. Você chega dentro de uma empresa, se você quiser crescer lá dentro, é só pela graça. Se essa empresa for cheia de pessoas ímpias, sem amor, Deus pode te colocar num cargo maior, só pela graça dele. Porque vão te engolir lá dentro. É um pisando em cima do outro. Sabe por quê? Porque interessa
Se eu estou bem, eu não me interessa se você está bem. Se eu estou bem, está tudo bem. Essa é a visão do mundo. É por isso que a Bíblia vai na contramão disso. É por isso que agora Paulo está feliz com a igreja de Éfeso. Porque eles entenderam. Eles estão ajudando os santos com amor. E isso é diferente. Não é aquela motivação que eu vou ajudar uma irmã, eu vou ajudar um irmão. Ai, porque eu preciso ajudar, porque Deus mandou. Não, não é isso. Eu vou com motivação correta, porque isso eu quero fazer. E além de eu querer fazer, agrada o coração do meu Pai. É isso que eu quero fazer. Essa é a motivação e é por isso que Paulo está orando. E por isso nós também devemos dar graças a Deus quando reconhecemos a sua obra. Então lembrando, quando alguém fizer qualquer coisa para você, agradeça-o. Mas não esqueça de agradecer aquele que interviu para que essa pessoa te fizesse alguma coisa. Não pense vocês que uma pessoa se ajoelha todo dia e ora pela vida de vocês porque ela é muito boa ou porque ela tem muito capricho. Não, ela só está ali todos os dias orando por você porque a graça de Deus a faz fazer isso. É o poder de Deus que a impulsiona a fazer isso. Porque se tirar esse poder, se tirar essa graça, se tirar a misericórdia do Espírito Santo, esquece, nunca mais Deus vai receber uma oração da boca dessa pessoa por você. É a graça dele. Então Paulo está feliz, por quê? Porque o Espírito Santo está agindo nos corações daqueles irmãos. E é porque Paulo entende que por eles estar agindo dessa forma, só pode ser ação do Espírito Santo na vida deles. Por isso nós também devemos dar graças a Deus quando reconhecemos a sua obra silenciosa e efetiva na nossa vida. E também quando ouvimos a respeito da obra de Deus na vida de outras pessoas. Se o céu faz festa quando um pecador se arrepende, né, gente? Quanto mais nós não devemos fazer festas quando o irmão nos estende a mão, quando alguém ora por nós, quando recebemos o carinho e o amor um dos outros. Devemos ser agradecidos, porque é a ação do Espírito Santo. E aí, continuando, ao verso 17... Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que interessante. O que Paulo pede em suas orações para aqueles irmãos, ele pede para que eles conheçam mais a Deus. Se eu te perguntar hoje, com toda sinceridade, responda para vocês mesmos. Quanto você conhece de Deus? Quanto? Porque a gente sabe que Deus é eterno, Ele é infinito, Ele não tem fim. Então, quanto você conhece de Deus? O que você acha? Você conhece muito, você conhece pouco, você conhece médio, você conhece quase nada? Eu acho muito pretensioso de alguém que chegaria e falasse, eu conheço muito de Deus. Eu acho que seria muita pretensão da pessoa. Se ela se achasse que ela conhece muito de Deus. Acho que só o fato dela falar, eu conheço muito de Deus, provaria que ela não conhece quase nada de Deus. Bom, olha só. Seria muito estranho alguém responder, eu conheço muito de Deus. Analisem, vamos analisar. Vocês acham que Paulo conhecia bastante de Deus? Eu, particularmente, eu acho que sim. Ele teve seu encontro com Deus na entrada de Damasco, e daí por diante seu relacionamento com Deus só aumentou. Ele diz lá para os irmãos da Galácia, que o evangelho que ele anunciava não havia recebido de pessoa alguma, nem lhe foi ele ensinado por pessoa alguma. Ao contrário, ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus. Olha que intimidade. Para mim, ele conheceu muito. Além disso, ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas que ele não podia falar, coisas lindas que não podia ser revelada a ninguém. Quanta intimidade. Só alguém muito íntimo tem isso. Então, na minha visão, Paulo conheceu muito de Deus. Bastante. Quem dera eu conhecesse a terça parte que Paulo conheceu. Olha só. Só quem tem intimidade tem todas essas coisas que Paulo tem. Mas mesmo assim, Paulo não se deu por satisfeito. Ele sabia que sempre haveria mais para conhecer.
ele nunca se deu por satisfeito. Eu conheço bastante de Deus. Chega. Olha o que Paulo diz, lembra aos Filipenses? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Como assim, Paulo? Você podia ser qualquer um de nós, a gente entenderia, mas Paulo quer conhecer Cristo. E olha, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele já está quase no final do seu ministério. E Paulo quer conhecer Cristo. Constrange a gente, né? Paulo falar que quer conhecer Cristo. Ele quer conhecer Cristo, a gente conhece o que de Cristo? Mas ele diz isso. E ele fala, porque ele sabe que o conhecimento de Deus é uma fonte que jorra por toda a eternidade. Paulo sabe que Deus é eterno e não tem um fim para conhecer Deus. O que a gente vai fazer no céu por toda a eternidade? Conhecer Deus. E Paulo sabe disso, e ele quer mais, e ele quer mais, e ele quer mais. E o mais incrível é que Paulo não pede só isso. Ele ora para que os irmãos também sejam beneficiados com esse conhecimento pelo espírito de sabedoria e revelação enviado por Deus. Paulo não é egoísta. Ele não fala assim, eu quero conhecer Cristo. Vocês, cada um por si. Eu vou correr atrás do meu. Não, ele quer conhecer, mas ele ora. Para que os meus irmãos também. Para que o Senhor, Espírito Santo, também coloque o desejo nos corações dos meus irmãos para querer mais. Eu quero conhecer mais de Cristo. Tem mais? Tem. Tem muito mais? Tem. Jesus falou que é uma fonte inesgotável. É isso que Paulo está pedindo. Para ele e para os seus irmãos. E por que sabedoria e revelação? Você viu o que o verso fala? Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Para que podemos conhecer o verdadeiro Deus das Escrituras. Do que Paulo está tratando aqui? Conhecer mais a Deus. Ele está orando para aqueles irmãos, vocês já estão na fé, vocês já estão certos, já estão no caminho, eu estou feliz por isso. Mas agora eu estou orando para que vocês conheçam mais a Deus. Porque não vocês estão certos, mas não é só isso, tem mais, tem muito mais. Então eu vou orar para que vocês conheçam mais. É isso que Paulo está falando. E ele está dizendo exatamente isso. Pai, eu estou orando para que o conhecimento abunde nos corações deles. E o Senhor dê para eles espírito de revelação. O que ele está pedindo? Espírito Santo, revele a ele as profundezas, revele a ele aquilo que o Senhor tem para mostrar para a tua igreja. Dê para eles espírito de revelação para que eles conheçam mais a ti. Por quê? Para que eles nunca tenham em dúvida de quem é o Deus verdadeiro. De quem é o Deus criador de todas as coisas. Paulo sempre instruiu as igrejas que os lobos, os falsos profetas viriam se instalar no meio das igrejas. Eles vinham com heresias. E o que é heresias? O Abel falou aqui quinta-feira. O que é o discernimento? É você saber entre o certo e o errado? Não, isso é fácil. Entre o bem e o mal, isso aí também é fácil. Qualquer um sabe. Todo mundo sabe que não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode fazer isso. Esse é ruim, esse é mau. Isso é muito simples. O que é o dom do discernimento que é só dado pelo Espírito Santo e só para a igreja? Só para aqueles que são templo do Espírito Santo. Sabe o que é? Spurgeon fala isso. É você ter sabedoria para discernir entre o certo e entre o quase certo. Sabe? Aquela mensagem que você ouve e você fala, nossa, é a palavra de Deus. Mas quando você vai prestar bem atenção, você fala, tem alguma coisa aqui que não bateu. Tem algo camuflado nessa palavra. Esse é o espírito de sabedoria que Paulo está entregando e pedindo para Deus, para aquela igreja. Que eles conheçam a Deus. Lhes dê espírito de sabedoria para que eles saibam quem é o verdadeiro. Por quê? Porque o mundo prega muitos deuses.
Se você for olhar para os muçulmanos, eles falam de Alá, o Deus único e verdadeiro para eles. Contudo, Jesus é apenas um profeta. Bom, filho de Maria, mas nunca o filho de Deus. Porque ele não é Deus. Quais são as religiões que você pega hoje e prega Jesus, o Filho de Deus, co-igual a Deus, eterno como Deus? As religiões não falam isso. Mas olha que interessante que Paulo fala. Por que Paulo dá essa ênfase? Eu estou orando para que vocês tenham conhecimento de Deus. Olha o que ele fala no versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... Quem é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou lendo na NVI. Olha só o final do versículo que ele vai falar. O glorioso Pai. Opa! Paulo está aqui escrevendo para aquela igreja. Eu estou orando para que vocês conheçam mais de Deus. Que Deus? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A ênfase do Deus verdadeiro é que Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus não tem como errar. Ele é o Deus que tem que ser conhecido. Porque se o Espírito Santo não nos dá espírito de sabedoria, para que a gente tenha discernimento entre o certo e o quase certo, podemos até cair na cilada do diabo para procurar outro Deus, achando que estamos seguindo os passos do Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque até o diabo é chamado por Paulo lá na carta aos Coríntios do Deus dessa era. Satanás também é um Deus, é o Deus do mundo. Há muitos deuses que o mundo prega. E Paulo já sabia disso, então ele ora. E eu acho incrível isso. O pastor falou de oração domingo passado e eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho incrível. Deus dá uma sabedoria, um discernimento no coração desse apóstolo para colocar esse tipo de oração diante de Deus. Quando foi que você parou e orou para os seus irmãos assim, Senhor, dê para eles espírito de sabedoria e revelação. Coloque no coração dos meus irmãos mais conhecimento de Ti, ó Deus. Que eles possam Te ver mais, Te amar mais, conhecê-lo mais. Mas só pode fazer isso se eles tiverem a ação do Espírito agindo neles. Quando foi que a gente ora assim pelos nossos irmãos? A gente se lembra muito bem de pedir bênçãos materiais e físicas. E eu não estou falando que isso é errado. Deus fala, peça, bata, busque. Mas será que as nossas orações é só para o aqui e agora? Será que tudo que eu tenho que orar para os meus irmãos é que eles tenham boa saúde física? Tudo que eu tenho que orar para os meus irmãos é que eles prosperem? É que eles vivam uma vida feliz aqui e agora? Veja as orações de Paulo, analise. Ele ora para que Deus dê espírito de sabedoria e revelação para a sua igreja. Isso é muito mais importante do que saúde física, do que dinheiro, de que qualquer coisa que essa vida terrena possa nos dar. O coração do apóstolo queima de alegria quando ele coloca diante de Deus aqueles santos e fala, Senhor, eu estou feliz porque a fé deles está perseverante. E agora eu peço mais para eles. Dê espírito de revelação. Para que eles vejam e conseguem entender o true certo e o quase certo. Porque senão serão consumidos. Hoje, se você for para a internet, para a televisão, seja lá o que for, não pode mais ouvir qualquer coisa. Não pode clicar em qualquer botão e achar que está ouvindo Deus falando. É tão difícil. Por quê? E as pessoas vão aos multidões. Deus está em todo lugar. Qual Deus? Qual é o Deus que está lá? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dom do Espírito Santo. O dom de sabedoria e percepção. Que Paulo prega e fala para aqueles irmãos.
Continuando, olha o versículo 18. Diz assim, ó. Ele ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que interessante, o que mais Paulo pede? Percebe que ele continua orando de acordo com as promessas contidas nas Escrituras? Ele quer que os irmãos conheçam a esperança para a qual Deus os chamou. Ele quer que os irmãos conheçam as riquezas da gloriosa herança. E qual é essa herança? Eu gosto muito de um texto do apóstolo Pedro. Tem vários textos da Bíblia que a gente podia ler para falar dessa herança. Mas eu amo o texto do apóstolo Pedro que ele coloca assim, ó. 1 Pedro, não precisa abrir, eu vou ler aqui. 1 Pedro 3, capítulo 1, do 3 ao 5, diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Herança essa que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança que Ele reservou no céu para vocês, para que por meio da fé sejam protegidos pelo poder de Deus. Uau! Essa é a herança que Paulo está dizendo, que agora orando para que Deus revele a eles, que eles sejam alicerçados nessa esperança, que ela não pode macular, perecer ou perder o seu valor. Sabe por quê? Porque é Deus que deu. Se fosse outro que tivesse dado, você teria risco de perder essa herança. Mas foi Deus que deu. Ela não pode perder o seu valor. Por meio da fé, são protegidos pelo poder de Deus. E o apóstolo Pedro termina falando, até quando? Até chegar a salvação, prestes a ser revelada nos últimos tempos. Quando você tem esse discernimento dessa herança, o que mais pode acontecer? Eu tenho uma herança guardada e ninguém pode me tirar essa. Pode me tirar tudo, tudo. Mas essa herança foi dada por Deus. Isso que Paulo está orando. O que mais ele pede? Olha o verso 19. Ele pede a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Incomparável grandeza do seu poder. Olha, o que Paulo está pedindo. Será que Deus concede o seu grande poder para nós mortais? Paulo conhece Cristo, mas quando ele fala aos irmãos de Filipos que quer conhecer a Cristo, ele diz: quero conhecer o poder da sua ressurreição. Lembra quando Paulo fala? Eu quero conhecer a Cristo, lá em Filipenses, o poder da sua ressurreição. Por que Paulo quer conhecer esse poder? Porque, gente, desde que mundo é mundo, a morte é o maior inimigo dos seres humanos. Desde que os nossos pais pecaram lá no Éden, a morte entrou no mundo pelo pecado dos nossos pais. E ela é a maior inimigo até hoje de todo ser humano. Você pode visitar uma pessoa no hospital, ela está com fiapo de fôlego, mas ela está lutando para viver. O autor de Hebreus diz que Deus se fez carne como nós. E foi semelhante a nós em todos os aspectos. Por que ele foi? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E libertasse aqueles que por toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Paulo entende isso e está olhando e fala assim: quero o poder, quero conhecer o poder da sua ressurreição. Ele quer conhecer esse poder. Ele é apenas um mortal pecador como eu e você. Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, sim, mas ele era pecador como eu e tu. Mas ele é ousado em falar aos irmãos de Filipenses
Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Por que nós não queremos conhecer esse poder? Esse poder está aberto a todos os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Por aquilo que o Doni disse hoje na escola bíblica. É incrível! Mas vocês já pararam para pensar que Deus habita em nós? É loucura! Mas vocês já pararam para pensar que vocês são templo do Espírito Santo? Se você parar para pensar, você pensa que vai endoidar, porque tem coisas que a nossa mente não alcança. Mas vocês já pararam para analisar que o meu corpo é a casa do Deus Criador de todas as coisas? Que o meu corpo é o templo daquele que fez tudo. Isaías diz que ele habita num alto e sublime trono, mas ele habita num coração contrito e humilde de coração. Isso é magnífico. Você já parou para pensar que Deus mora em você? E uma vez que Ele mora em mim e você, foi nos dado todo o poder. Nessa mesma carta, Paulo vai falar lá no capítulo 3. Ele ora pedindo mais uma oração ousada, dizendo que nós devemos ser cheios. Não de pouca, nem de média, nem de uma porção, mas de toda a plenitude de Deus. Como é isso? Como que todo esse poder pode habitar em meros mortais? Irmãos, se a igreja soubesse o poder que ela carrega, o mundo das trevas se recuaria muito mais facilmente. Se nós soubéssemos o poder que impera em nós. Eu não estou falando de poder que o mundo prega. Eu estou falando do poder que o Espírito Santo pode te dar. Sabe o que esse poder pode fazer com a gente? Esse poder pode dar força para você calar a hora que você quer falar algo que não lhe deve. Eu sofro muito com isso, sabe? Eu tenho essa fraqueza. Muitas vezes eu quero falar coisas que não é para eu falar. E Deus tem trabalhado tanto na minha vida com isso. Cale-se, Neuza. Eu não estou mandando você abrir a boca agora. Senhor, eu não tenho capacidade para ficar com a boca fechada. É mais forte do que eu. E Ele diz assim, eu tenho poder para te fazer calar. É só pelo meu poder que você vai ficar quieta. Você não tem mesmo capacidade para ficar quieta, mas a minha capacidade te faz ficar. Esse é o poder que eu quero. É disso que a gente está falando. Aquelas pessoas que não têm medo de falar. Então esse poder é para que você avance, fale, deixe de ser um covarde. Fale aquilo que eu estou colocando no seu coração para falar. Eu não posso, eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu não tenho capacidade, você não tem mesmo. Mas é o meu poder que vai te dar essa capacidade para falar. É disso que nós estamos falando. Senhor, eu não tenho poder para sair desse pecado, eu estou patinando nele há anos. Você não tem mesmo, mas é o meu poder que te aperfeiçoa a cada dia, para que você saia dele. Porque o que é a vida de santificação? A vida de santificação é hoje eu ser melhor do que ontem. E amanhã, eu estar melhor do que hoje. Até que eu chegue à estatura de varão perfeito. Semelhante ao meu irmão mais velho, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a vida de santificação. Sem poder, só com poder. Não temos capacidade nenhuma para fazer sem poder. É por isso que Paulo está orando. E está pedindo, eu quero o poder dessa ressurreição. E ele continua. Olha lá.
Paulo diz aos irmãos de Coríntios que o último inimigo a ser destruído é a morte. Lembra lá de Coríntios, capítulo 15? Ele vai dar uma ênfase sobre a ressurreição, aquele capítulo todo. E ele diz que quando Jesus vier, ele derrotará. Porque é necessário, antes dele vir, é necessário que ele coloque todas as coisas debaixo dos seus pés. Todo domínio, toda autoridade e poder. O último inimigo a ser derrotado, Paulo deixa a ênfase lá em Coríntios, é a morte. É engraçado, por que a morte é o último inimigo a ser derrotado? Porque ela é poderosa. Gente, hoje a morte amedronta até cristãos genuínos, nascidos de novo. Ela tem esse poder de amedrontar. Então ela tem poder. Você já viu, geralmente os filmes, quando a gente está vendo um filme, você vê que o mal, né, o vilão do filme, ele nunca morre na metade, ele nunca morre, ele só vai morrer no final. Por quê? Porque é poderoso. Porque o mocinho vai precisar juntar todas as forças agora para ir lá destruir o inimigo mais poderoso. Então, é o grande final do filme. Agora, a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Mas a morte já foi derrotada. É isso que a gente esquece. Sabe por quê? Porque quando Jesus bradou naquela cruz, está consumado, entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Ele foi retirado dali e colocado num túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está morto, ele já venceu a morte. E Paulo vai falar lá em Coríntios, nesse capítulo 15, ele o primeiro da fila. E depois, na sua vinda, todos os que lhe pertencem. Então, não é normal um crente genuíno que crê na ressurreição e crê que um dia vai ressuscitar com Cristo, ter medo da morte. Porque quando a gente se apavora pelo medo da morte, a gente está olhando para Deus e fala, será? Será o quê? Que o Senhor tem mesmo poder para me ressuscitar no último dia? É esse poder que Paulo quer conhecer. O poder da sua ressurreição. E ele não quer conhecer sozinho. Ele está orando para que os irmãos também conheçam esse poder. Percebe que nessa mesma carta, aqui no capítulo 3, Paulo vai falar deste poder dado aos irmãos para compreender e conhecer o amor de Cristo. Por que eu preciso tanto de poder para conhecer o amor de Cristo? Porque é o amor que excede todo conhecimento. Você já percebeu que é difícil entender o amor de Cristo? Como pode um Deus santo vir aqui morrer por pecadores? Se fosse tudo justo, talvez a gente entenderia, mas aquele cara ele é bom, até vale a pena morrer por ele. Mas morrer por gente que não presta? Morrer por pecadores? Gente que está condenada? Que tem todo tipo de pecado? E é incrível pensar nisso, né? Esse dia eu estava analisando esse texto e eu pensei assim, meu Deus. Eu demorei mais de 20 anos para me converter. E quantas vezes eu ouvi falar da palavra de Deus, eu rejeitei. Eu rejeitei muitas vezes, anos e anos e anos. Eu sempre rejeitava. E depois eu fiquei pensando, mas quando eu rejeitei a palavra de Deus, Jesus, quando estava sendo pregado naquela cruz, ele já me via rejeitando ele. Porque ele sabia de tudo. Ele não veio morrer só para os contemporâneos. Ele morreu por toda a humanidade, desde Adão até o último que ainda vai nascer. Nós não sabemos onde está. Jesus morreu por toda a humanidade. Quando ele morreu naquela cruz, ele já sabia de tudo que eu ia fazer. Porque o Salmo 139 diz que os meus dias foram escritos no livro dele muito antes de qualquer um deles existir. Então ele sabia de tudo que eu ia fazer e que eu sei que eu fiz. E mesmo assim, ele foi lá e se entregou. Você se entregaria
por alguém que você sabe que vai te pisotear, que você sabe que vai te massacrar? Quem é que paga a conta antes? Uma conta que foi paga muito antes de receber o produto. Muito antes. A gente quer ver, analisar, tá, não, estou de acordo, então eu financio. Você financiaria algo que você sabe que lá na frente vai te dar trabalho? Vai rejeitar você, vai pisar em você. Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou, sabendo de tudo que nós faríamos para Ele. Ele foi 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, Ele sabia de tudo. Mesmo assim Ele foi lá. Você consegue compreender a profundidade e a imensidão e a largura desse amor? É isso que Paulo está falando. Vocês precisam de poder para conhecer esse amor. Só pelo poder do Espírito Santo que é conhecido. Nós não temos poder para conhecê-lo sem a ação do Espírito Santo. Só com o poder dele. Porque é algo que para o mundo é loucura. Imagina! Eu não morreria nem por ninguém, nem que um homem fosse muito bom. Ainda mais por esse bando de pecadores. Sabendo já antes de morrer o que eles iam fazer. Isso é loucura. É o amor de Deus por nós. Olha que incrível. E Paulo está falando assim, ó. Eu quero que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam esse amor que excede todo entendimento. E por que eu preciso tanto conhecer esse amor? Porque o amor que excede todo entendimento, todo conhecimento, porque só pode conhecer através do Espírito Santo. Por que Paulo dá tanta ênfase para conhecer esse amor? Porque quanto mais se conhece esse amor, mais poder nós teremos. E o que esse poder vai fazer na minha vida? Me dará poder para ser santo, poder para pensar, para ser humilde, para ser obediente, para crescer em conformidade com Cristo. É muito interessante isso. Porque quando a gente começa a conhecer a profundidade desse amor, você começa a se humilhar. Por isso que, quando a gente começa a meditar nessas coisas, a gente entende algumas coisas que Paulo fala. O seu amor me constrange. Porque quando você sabe alguém assim que você não estava esperando, você imagina alguém que você, olha só, alguém que você fez alguma coisa que não devia ter feito, magoou alguém profundamente lá. Sei lá, ou você falou dessa pessoa, essa pessoa ficou sabendo. Você fez alguma coisa que ela não gosta e ela está profundamente magoada com você. E você sabe disso. E de repente, ela bate na sua porta, te dá um abraço e te traz um presente. E fala, apesar de tudo que você me fez, eu te amo. Eu duvido que isso não ia constranger você. Você ia ficar, o que eu fiz? Isso que parece que Paulo está falando ali. Por que o senhor tinha que me amar tanto? Por que o senhor já não me pegou e não me atirou direto no inferno? Era tudo que eu merecia. O senhor nunca tinha deixado de ser justo. Era tudo que eu merecia. Era isso que o senhor devia ter feito. Me lançado nas profundezas do abismo, porque eu merecia ir para lá. Mas não, por que o senhor teve que me amar tanto? É esse poder que Paulo está falando. Conheçam desse amor. Porque quando vocês começarem a entender e conhecer a profundidade, a altura, o comprimento, a largura de um amor que enche todas as coisas, vocês terão poder para se submeterem a mim. Vocês não pensarão que isso é difícil quando entenderem o tamanho do meu amor. Isso não pode ser difícil para vocês. Isso não pode ser um fardo para vocês. Vocês sabem o tanto que eu fiz naquela cruz para que vocês hoje estivessem aqui. Por que é tão difícil fazer o que eu peço? Por que é tão difícil me obedecer? Eu amo vocês. Eu podia ter lançado vocês nas profundezas, mas não o fiz.
estou querendo dar vida e muito mais vida a vocês, porque é tão difícil fazer aquilo que eu gosto, que alegra o meu coração. E é difícil para nós. E aí Paulo fala, Senhor, dê-lhes o poder para entender esse amor. E eu orei, e tenho orado bastante, pedindo, Senhor, eu quero esse poder para entender esse amor. É claro que eu nunca vou entender esse amor na sua plenitude, porque ele é grande, é infinito. Mas eu quero entender aquilo que o Senhor pode me revelar dele. E quando eu entender esse amor, não importa mais o que vai acontecer comigo. Não importa se hoje eu estou aqui, e se é amanhã, seja lá onde que Deus vai me mandar. Não importa se eu estou doente, se eu estou fraca. Não importa se eu estou desempregada. Não importa se as pessoas estão me atirando pedra. Não importa se alguém está falando mal de mim. Não importa se eu estou doente. Não importa nada. Porque eu tenho agora o poder para entender um amor que excede tudo isso, todas essas coisas. Olha para Jó, lembra de Jó? Todo mundo aqui está careca de saber o que Jó sofreu. Tudo que aquele homem passou. Um homem que podia estar revoltado, podia estar magoado, podia estar triste. Mas depois de tudo isso, e durante o processo que ele estava passando por tudo aquilo, ele brada a sua voz e fala, eu sei que o meu Redentor vive. E isso que dá a fonte de alegria para ele continuar. Quantos de vocês sabem e têm a convicção que o seu Redentor vive? Se tem, por que vivemos vidas cabisbaixa? Se sabemos que Ele vive, está no trono, porque qualquer tempestade é capaz de nos fazer titubear, é capaz de nos fazer retroceder, é capaz de nos fazer parar. Se o nosso Redentor vive, se Jesus vive, você não tem problemas. Não existe problema diante de um Deus que está vivo. Gente, eu não estou falando que essa convicção entrou no meu coração fácil. Talvez eu tive que perder o 7º filho para entender isso. Sabe quando eu estava ali naquela cidade chorando amargamente pelo meu 7º aborto, Deus me falou, por que chora tanto por um filho? Se você é habitação minha, se você é templo do meu Santo Espírito, será que falta alguma coisa para você, uma vez que você é minha casa? É essa oração que Paulo está pedindo para aqueles irmãos. Poder para poder entender, compreender o amor de Deus, que excede todo entendimento. Não existe nada que pode te parar. Não existe nada que pode fazer você retroceder. Lembra que o autor de Hebreus fala? Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que creem, são salvos. Nós somos a família de Deus. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Jesus, o Senhor, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala muito mais do que o sangue de Abel. Nós somos essa igreja. Você e eu temos poder para continuar. Poder para vencer. Que nós possamos trazer esse poder, falar, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Não importa o que vai acontecer. A gente tem que deixar nessa direção, nesses nossos dias, de ser aquela igreja de, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Você já viu? Eu não estou falando que o crente não pode se entristecer, não tem problemas e não tem tristezas. É claro que tem. E Jesus sabe de todas elas. Eu não estou falando que você nunca pode ficar triste, é claro que pode. E Jesus conhece as suas tristezas. Mas eu estou falando daquele crente que todas as vezes que você encontra com ele, fala, tudo bem, ele está.
ele nunca tem um sorriso e uma fonte de alegria que fala: tudo bem. Apesar de todos os meus sofrimentos e os meus fracassos, eu tenho um Redentor que está vivo. Tudo bem, porque apesar de toda a minha dor, eu tenho um Deus que está sentado no trono e no último dia se levantará. Tudo bem, apesar de tudo isso, eu tenho um Deus que mora dentro de mim e me dá força para continuar. O que pode ter errado? Tá, os problemas estão aí, mas a fonte da alegria nunca deixou de existir. Porque Deus me dá poder para vencer. Poder para vencer. Só é capaz da ação do Espírito Santo. É isso que Paulo está orando. E é isso que eu quero incentivar os irmãos a orarem assim, dessa forma, uns pelos outros. E só para a gente terminar, eu quero ler um trecho para os irmãos que está. Eu queria que os irmãos, aqui em Efésios mesmo, só virar a página da Bíblia. Efésios 4, versículo 11 a 13. Olha o que Paulo diz em Efésios 4, versículo 11 a 13. Ele diz assim, ó. Ele quem? Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. Para que fim? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uau! É autoexplicativo o texto. Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para que a gente alcance a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, isso é incrível o que Paulo está pedindo aqui. Olha só, o texto, Paulo diz que não podemos ser espiritualmente maduros como devemos, a menos que recebamos poder de Deus para capacitar-nos a compreender as dimensões ilimitadas do amor de Cristo. Não devemos pensar que somos cristãos maduros por causa da nossa teologia, da nossa educação, dos nossos anos de experiência ou das nossas tradições, pois só seremos maduros quando nos dispusermos a buscar a Deus para que conheçamos este amor que excede todo entendimento e assim sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante. Por que a gente está aqui pregando dia após dia, mês após mês, semana após semana? A Bíblia diz por que nós estamos aqui pregando. Para que a igreja seja madura e atinja a medida da plenitude de Cristo. Não é à toa que os pregadores estão pregando. Para que a igreja seja madura e atinja a plenitude de Cristo. Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Qual é a vontade de Deus para você? Que você seja como? Como Jesus. Como seu irmão mais velho. Lembra quando ele fala? A partir do capítulo 20, do versículo 29 do capítulo 8, ele vai falar: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com a sua. Porque aquele que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então é isso que Deus quer para nós, que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Tem gente e tem crente que você ouve e fala assim, eu tô orando, tô pensando, o que Deus quer para mim? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Tá claro na Bíblia. Meu filho, leia a Bíblia que você vai ver a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é? Que você seja como a imagem do Filho dele. A nossa vida de santificação é para nos capacitar a ser parecido com Jesus. Quanto você está sendo parecido com Jesus? Essa é a vontade de Deus para todos os filhos. Jesus é o modelo. Está lá. Olhe para ele. O que eu preciso? Ser parecida com ele.
É essa a vontade do Pai para nós. Só que impossível sem poder. E esse poder está no Santo Espírito. E a boa notícia é que esse Espírito habita em você e habita em mim. Só para concluir, lá, lembra de 1 Coríntios 13, onde Paulo vai falar todo aquele capítulo do amor? O amor é paciente. E agora ele está falando aqui, conheçam o amor que excede todo entendimento. Todo entendimento. E lá Paulo fala que o amor é paciente. Quem é o mais manso? Jesus. O amor é bondoso. Quem é bom? Que tem toda bondade? Jesus. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Em quem nenhum pecado foi encontrado? Jesus. O amor se alegra com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Tudo sofre. Quem sofreu tudo para que nós estivéssemos hoje aqui? Jesus. Tudo crê. Quem é a fonte da fé que nele não há dúvidas? Jesus. Tudo espera. Quem é longânimo, não querendo que ninguém se perca? Jesus. Ai, que maravilha. Tudo suporta. Quem suportou a cruz, desprezando a vergonha para que você não se canse nem se desanime? Jesus. Jesus, ele é o amor. E tudo que o nosso Pai quer é que conheçamos a sua altura, a largura, a profundidade, para que tenhamos poder para agir, pensar, falar e sair também fora das portas da cidade e suportar tudo que ele suportou para a glória e louvor de Deus. O autor de Hebreus vai falar isso. Saímos com ele também, para fora das portas da cidade, suportando a desonra que ele suportou. Porque se queremos a sua glória, também participemos dos seus sofrimentos. Lembra que nessa passagem aos Filipenses, quando Paulo vai falar que quer conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos. Ele entende que para eu ter o poder da sua ressurreição, eu preciso participar dos seus sofrimentos. Que nós tenhamos esse coração. Senhor, eu abraço essa cruz junto contigo. Me dá esse poder para vencer. Eu preciso de poder para vencer. Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. 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 Vamos glorificar esse Deus, irmãos. Vamos ficar em pé. E vamos adorar o seu nome com mais um cântico antes de encerrarmos o nosso culto dessa noite. Esse não foi combinado com a pregação de hoje. E ele vai falar muito sobre esse Jesus amoroso que se doou por nós. Isaías 53 já falava desse Deus maravilhoso, do nosso Salvador. Vamos adorar Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Pode se assentar um minutinho, nós vamos ver os avisos só e já vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Então, a nossa programação da semana. Terça-feira, 19h30, culto de oração. Uma oportunidade de nós conhecermos e buscarmos este amor, esse poder que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Quarta-feira também, às 8 horas da manhã, jardim de oração. Participe aqui desse período também de oração e busca ao Senhor. Esta semana também, quarta-feira, às 20 horas, teremos Clube da Luta. Então, os meninos estejam aqui às 20 horas para a sua reunião com Doni. Quinta-feira, culto de ensino, às 19h30, conhecendo os procedimentos da Igreja do Deus Vivo. Um estudo que o Abel está nos trazendo, baseado nas epístolas pastorais. Tem sido uma bênção, né? Aprender e conhecer o que Deus quer da sua igreja, como a sua igreja deve, como devemos viver como os cristãos, como a liderança da igreja deve se comportar também. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. O tema vai ser a lição 9, a renovação cotidiana do homem interior. Isso é muito importante. A lição 10? Tá. Então ali está 9. Então é a lição 10. E também às 8h30, aula de catecúmenos, aqueles que estão se preparando para o batismo em dezembro. Então temos o nosso encontro às 8h30 também. E 19 horas no domingo, culto da família, estaremos reunidos aqui novamente para adorar o Senhor, para cultuarmos o seu nome. Projeto CT Comunidade, se alguém tem alguma doação, procure aí as irmãs do projeto, do Ministério da Ação Social, e faça a sua contribuição, a sua oferta, a sua doação. Aniversariantes. Essa semana deve ter umas 2 páginas, né, de aniversariantes. Nós temos a Sofia, o Wellington, o Osmair. Só? O Pedro não era essa semana? Já oramos por ele? Então vamos orar pelo Pedro também e pela irmã Josefa, né? A irmã Josefa também deve estar conosco agora lá pela internet. Vamos orar, que ela aniversariou também essa semana. Vamos ficar em pé então. E vamos orar pelos aniversariantes. Vamos orar então pela Liliane também, que aniversariou. Pedir que o Senhor venha abençoar esses nossos irmãos. Eu quero agradecer o Carlos pela visita. Deus abençoe você, Carlos. Volte outras vezes. Oi. Como é que ela chama? Tailane. Vamos orar também pela Tailane, que aniversariou. Que o Senhor venha dar muitos anos de vida para ela também. E também agradecer aos irmãos que estiveram conosco pelas redes sociais hoje, pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua semana. Vamos orar agradecendo ao Senhor então. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar por todos esses irmãos que aniversariaram. Me falha ser o nome de cada um deles, mas o Senhor conhece cada um desses irmãos e irmãs, dessas pessoas que completaram mais um ano de vida. Senhor, nós queremos colocá-los na palma das tuas mãos, a Sofia, o Wellington, o Osmair, a Liliane, a irmã da Micaele, Senhor, a nossa irmã Josefa, que o Senhor continue dando a esses irmãos, essas irmãs, Senhor, saúde, alegria, graça, desejo de servir ao Senhor, que eles possam encontrar, Senhor, este amor e este poder, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações essa noite, através da palavra, através do sermão, que eles possam ser, sobretudo, desfrutar deste presente maravilhoso, o grande amor do Senhor sobre as suas vidas, que lhes darão poder, Senhor, para viver e para enfrentar e para vencer qualquer dificuldade. Despede-nos em paz, abençoados e guardados, Senhor, pela Tua poderosa mão. Dá-nos uma semana, Senhor, de vitória sobre todas as nossas dificuldades, sobre todas as nossas lutas, sobre todas as nossas tentações. É o que nós te pedimos, Pai, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.